Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do mundo condominial. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Daremos hoje continuidade ao programa gravado na última semana, um programa que falamos de gestão de riscos operacionais. Agora a parte 2. Estamos aqui hoje com o nobre Carlos Alberto dos Santos, gestor de risco operacional, especialista, que está nos apoiando nesse tema tão importante. Mauro, por gentileza. Vou continuar aqui com o Carlos, já que eu estava começando a falar no outro, fiquei o programa inteiro quieto, porque vocês não deixaram eu falar. Na hora que eu ia falar, não, vamos fazer parte 2, agora esse programa é só meu. Tô brincando aqui. Já tem a sua câmera? Mas não, a minha câmera hoje está sendo dividida com o Carlos aqui. Passar a bola. Mas vamos lá, pessoal. O que eu estava colocando no finalzinho do último programa é que a gente tem a necessidade de compartilhar esses riscos com os condomínios, mas a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. Porque se a gente simplesmente pega um relatório, a gente sempre contrata, na parceria que a gente tem com a Daetos, com a Condorisk, sempre que a gente faz a contratação, a gente pega esse relatório de recomendações, a gente já dá uma ajustada no que diz respeito às prioridades que a gente pode atender, que a gente não pode atender, já justifica algumas delas, porque se a gente pegar o relatório e simplesmente passar, vai gerar o pânico no condomínio, tá? Então a gente já precisa colocar ali qual que é o planejamento para aquilo, por que a gente não vai atender determinada recomendação, porque algumas das recomendações a gente sabe que apesar de fazerem parte da norma e tudo mais, o condomínio não tem condições de atender naquele momento ou não vai conseguir atender nunca aquela recomendação. Por exemplo, se a gente pegar alguns prédios, principalmente os antigos, como é que a gente vai instalar porta corta-fogo se ele não tem isolamento no hall entre as escadas? Então, a gente tem que fazer uma estrutura completamente absurda, que o cara vai descendo e saindo de porta por porta, quer dizer, um negócio que muitas vezes até inviabiliza a execução e a gente precisa já apresentar isso para os condomínios. Agora, o que eu acho importante de todo esse processo é a gente buscar muito a questão que o Carlos estava mencionando do antes e depois, que é você, tratei tantos riscos, fiz isso, fiz aquilo, porque todo esse trabalho é um trabalho de bastidores, tá? O condomínio não sabe o que acontece porque, como eu disse lá no início do outro programa, ele não conhece o condomínio dele por dentro, ele não sabe a estrutura daquele condomínio, muitas vezes ele sequer sabe como funcionam algumas coisas no condomínio. Outro dia eu tive que ter tive uma discussão com o condomínio porque ele não aceitou o termo gravidade para água, que agora a gente teve um problema de falta d'água, eu falei para ele, olha, agora eu tenho que esperar a ação da gravidade. O cara entrou, como assim gravidade? Como, sabe? Quer dizer, ele não consegue entender algumas coisas. Então eu acho interessante os condôminos também terem acesso a isso para conhecer todo esse processo. E os síndicos, principalmente, para saber os riscos que eles correm. Porque é a mesma coisa, eu não vou pegar o meu CPF e dar para alguém fazer um empréstimo. Tá? Só que é o nosso CPF que está lá para fazer absolutamente tudo do condomínio. Então a gente tem a obrigação de fazer essa gestão de riscos e muitas coisas que, como a gente sempre diz, nós não sabemos de tudo, nós não conhecemos tudo e chegam recomendações que eu falo assim, nossa, nem sabia que eu tinha que fazer tal coisa, nem sabia que existia uma NBR para tal coisa, entendeu? Então é um apoio que serve também de conhecimento para nós neste sentido. E aí eu queria que o Carlos falasse um pouquinho dessa questão aqui, dando sequência, e também, já entrando, Carlos, eu queria que você falasse um pouco da ideia social do livro, tá? Porque o objetivo aqui não é comercial, é assim de alertar as pessoas, mas também a questão social, porque o livro ele tem uma renda destinada a uma entidade específica, que o Carlos vai falar agora, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, para que as pessoas que estão interessadas cliquem no link para comprar, para adquirir o seu exemplar, não só para adquirir conhecimento, como também para fazer uma participação social aí no processo. Bom, Mauro, esse projeto, eu chamo de projeto, né? Não chamo de livro, ele partiu de uma necessidade minha pessoal, né? Como eu comentei com vocês nos bastidores, perdi meus pais muito cedo com a doença do câncer, né? E eu achava que tinha que fazer alguma coisa, né? Era uma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu sempre pensei. E foi passado ao longo dos anos, e esse ano, em comemoração aos 10 anos da minha profissão na área condominial, né? Que na área de gestão de risco eu já estou há mais de 30 anos, né? Então,
eu decidi, junto com a Rosali Figueiredo, que é uma jornalista da área condominial, né? Ela que veio me estimulando, já vinha me estimulando, escrever um livro, né? Só que escrever um livro, não fazer o meu projeto, né? Então eu linkei a ideia do livro com o projeto. Pô, mas o que eu faria, né? Bom, o que eu estaria ajudando, né? Então eu decidi confeccionar o livro, colocar o meu conhecimento dentro desse livro para ser uma obra minha, deixada em vida, e ajudar pessoas. De que forma? Com a arrecadação, toda a venda desse livro está sendo destinada ao Instituto Beabá, que é um instituto que apoia crianças com câncer, fazem tratamento e apoia as famílias dessas crianças, né? É uma forma que eu achei, né, de ajudar, né, uma entidade voltada para esse tipo de doença. Então, 100% está sendo doado. 7 empresas compraram a ideia, né? Dentro do livro, essas empresas são conhecidas como apoiadoras. Eu cheguei nessas empresas e falei, eu tenho um projeto aqui, né? Você tem interesse? E sem ter uma linha escrita, essas 7 empresas apostaram nesse projeto, me deram a confiança, né, de levar isso adiante, e cada uma fez um aporte já inicial da compra de 100 livros. Então eu vendi 700 livros sem ter uma linha escrita, né? Eu fiz o lançamento do livro para o mercado dia 9 de novembro, já vendi fora esses 700 livros por volta de 200 livros, e todo o dinheiro está sendo já destinado à instituição. Então a ideia do livro é eu ter uma obra em vida, ajudar pessoas, né? E ajudar os síndicos a ter a cultura. Por isso que o nome do livro se chama E Agora Condomínio, Gestão de Riscos Operacionais. Uma cultura, uma necessidade. Eu entendo que eles precisam ter a cultura e eles têm a necessidade, né? De ter isso em mente, né? Eu digo que o livro eu fiz ele de uma forma como o Instituto Beabá faz com as crianças, por isso que chama Beabá. Eles têm um livrinho onde eles ensinam as crianças o beabá do que é a doença do câncer, ensinam elas lidarem com isso. E eu fiz um livro bem beabá mesmo para o síndico. Se você vê, ele é um livro totalmente ilustrativo, ele é fácil de ler, leitura. Tem síndicos que comprou o livro, em 3 dias leram o livro inteiro, me deram feedback, gostaram do livro. É um livro agradável de ler. Eu tive todo esse cuidado, eu e a Rosali tivemos todo esse cuidado de fazer algo que fosse agradável, que fixasse também de forma fácil para os síndicos. Então, o projeto é esse, e tem unidades ainda, é uma tiragem limitada que eu fiz. Só vou fazer uma segunda tiragem se houver necessidade. Eu ainda tenho disponível uma grande quantidade, então eu espero que essa quantidade seja vendida exatamente para alcançar o meu objetivo aí. Eu queria só puxar rapidinho. Eu vejo que além da questão social, falei que eu vou falar o programa inteiro, não adianta. Eu acho que além da função... Ainda bem que tu abriu, eu vou encerrar. Eu acho que além da função social com relação a Instituto Tô cheio de curiosidade com o Carlos. Não, já vou passar. Tu não vai deixar o Carlos embora sem eu fazer as minhas perguntas? Já vou deixar, já vou passar a palavra para o senhor. É que assim, que além da questão social, da função social do livro para uma ação de doação para o Instituto Beabá, que aliás depois a gente também coloca o link aqui embaixo para quem quiser fazer uma colaboração direta, também tem a função social para os síndicos. Tá? Eu acho que o síndico que se dedicar a aprender e a fazer a leitura desse, eu até ia brincar aqui e falar que o síndico que conseguiu fazer a leitura em 3 dias está precisando pegar mais condomínio, porque tá com tempo sobrando, porque olha, cara, a correria tá muito grande agora, mas assim, ele tem essa função social também de elucidação para nós, porque quando nós, síndicos, atuamos numa questão de mitigação de riscos, de tratamento de riscos, a gente automaticamente está gerando o bem-estar dos condôminos, está gerando tranquilidade para os condôminos. Então a gente não está só protegendo o nosso CPF. Sim, uma primeira coisa, sim, estamos protegendo o nosso CPF. Agora a gente também está gerando bem-estar, tranquilidade e sossego para todo mundo. Então, por isso que eu falo que existe uma segunda questão social por trás disso,
que muita gente desconhece, muita gente não pratica, tá no mercado simplesmente para o oba-oba dos eventos e em festas, assistir para participar, palestras e tudo mais, só que a pessoa não está dentro do dia a dia. Então, aí agora eu vou passar a palavra para o Walter para ele começar. Se me permitir, eu até queria falar rapidamente sobre isso. Esse projeto, eu também espero estimular que outras pessoas do mercado, como nós comentamos nos bastidores, é um mercado que tem uma evolução muito grande, mas eu gostaria que outras pessoas também tivessem a mesma proatividade de ajudar pessoas. Eu acho que tudo que você faz para os outros volta, né, aquele ditado, volta em dobro para a gente. Ô Carlos, e aí até em cima disso que você está falando, primeiro queria dar parabéns, né? A gente até no outro programa não falou tanto dessa parte social, né? Falando mais assim do livro. Primeiro dar parabéns porque assim, a gente que não tem esse tipo de problema em casa, muitas vezes olha aquilo ali, tipo, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai chegar. Então quando você assiste um programa, minha esposa é fisioterapeuta, então a gente acompanha um pouco das coisas que acontecem do dia a dia do hospital, né? Porque sempre quando chega em casa a gente vai conversar. Não é fácil a vida hospitalar do dia a dia, sempre o hospital dela são várias pessoas com câncer, né? Sempre tem, chegou a senhora tal tá com câncer, sempre assim, qualquer idade, né? Pessoas com 40, com Meu 30, pai morreu com 59. Então, com 30 e pouco, então sempre tem essa situação. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa e até em cima, apesar da gente estar falando aqui para pessoas do mundo condominial, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei como ajudar porque eu não tenho habilidade de nada, eu não sei fazer nada. Sempre tem um negocinho, sempre tem alguma coisa, nem que você seja que a pessoa muitas vezes não quer fazer determinado tipo de trabalho. Mas se eu não sei fazer nada, nem que eu chegue lá no instituto, lá de repente, me ofereça como voluntário para ajudar na limpeza, ajudar a fazer o café, ajudar em alguma coisa. Sempre tem alguém que pode estar colaborando. Então, uma das coisas que eu até conversei com o Mauro e alguns síndicos, tem síndicos que fazem campanhas internas de agasalho, né? Sim. Então, o Instituto, ele agradece se também esses síndicos puderem fazer, né? Depois eu posso até, se o síndico tiver interesse, me procura, né? A gente pode deixar depois o meu telefone, o WhatsApp, e eu faço o link com o Instituto. O Instituto, ele tem necessidade de fazer campanhas para arrecadar principalmente produtos de higiene pessoal, né? Eu estive no Instituto e a presidente, a Simone, ela comentou comigo que as crianças precisam muito de produtos de higiene pessoal, principalmente protetor solar, né? Então, às vezes você faz uma campanha no condomínio, você pode fazer essas arrecadações, né? Então é uma forma de o síndico não vai ter trabalho, Sim. Entendeu? Ele vai ter ali a mesma situação da uma campanha de agasalho, vai ter um local ali que o morador ou quem quiser vai depositar o que está sendo solicitado, né? Então é uma forma de... E as pessoas participam. Sim, é positivo. Quando você faz uma campanha no condomínio, as pessoas participam. Pode não ser a grande maioria, mas tem bastante gente que participa. Sim. E até em cima disso, assim, por aquilo que eu folhei o livro, né? A gente vai, como o Mauro falou, a gente vai ler não em 3 dias, porque tem condomínio e tem filho pequeno em casa. Né? É verdade. Vocês têm, as minhas já não são mais pequenas. E a gente estava até vendo aqui várias coisas, e tudo bem ilustrado, tudo com fotos. E a gente estava até conversando sobre a página 25. Descreve aí para nós, para o pessoal que está em casa, a curiosidade da página 25, porque aí você vai ter que comprar o livro e ver o que tem na página 25. A página 25 é exatamente o conceito do que eu desenhei essa imagem na mão e depois foi para o Illustrator, né, para ele transformar isso numa imagem fácil de entender, né, para o síndico entender. Ele precisa conhecer o que está aí nessa imagem. Ele precisa ter uma noção grande do que está aí, né? Não só ficar na dependência do zelador, né? Ele precisa conhecer isso. Que nem o Mauro, não vem aqui o número de condomínios, o Walter e o Gustavo, quantos condomínios tem, né, administrando. Cada condomínio é uma forma. Ele pode ser o mesmo conceito, mas ele tem uma forma operacional. Vocês têm que conhecer.
Não precisa conhecer no detalhe, mas precisa ter uma noção. Né? Que acontece ali dentro. Não pode ser dependente do zelador. O síndico, ele administra, é a mesma coisa de um presidente não conhecer a empresa que ele é o presidente. É para você poder delegar funções, você tem que Exatamente. entender como é o processo, né? Exatamente. Isso faz parte do... Mas até, para passar para o Gustavo aqui, só uma curiosidade, porque o Mauro começou o programa falando sobre essa coisa da fiscalização do risco. Como é que funciona isso? Nós que somos síndicos aqui, que ainda não trabalhamos com você, assim, nessa parte de fiscalização, que eu que estou em Santos, né? De repente outros síndicos aí, você atende outras regiões. Não, então, como que funciona esse trabalho? Como que... eu costumo dizer que não existe fronteiras, né? A gestão de riscos, ela existe mundialmente falando. Ela tem uma cultura um pouco ainda pequena no Brasil. Vocês, quem já teve a oportunidade para os Estados Unidos, para a Alemanha, que nem eu já estive nesses países, em Portugal, você vê a cultura é diferente, principalmente nos Estados Unidos, né, os países mais desenvolvidos na Europa. Você entra nos Estados Unidos numa pequena lanchonete, você vê sprinklers, né, o chuveiro automático, né? Isso é uma cultura. O americano, ele tem uma cultura muito forte, ele preza muito pela vida, pela segurança, procedimentos. Por isso que aqui no Brasil, claro, a gente fala de compliance, né? Hoje está falando bastante de compliance em condomínios, mas eu já ouço falar de compliance no mundo corporativo há mais de 20 anos, porque eu trabalhei em empresa americana. Então tem procedimentos, né? Tem certificações, o 5S, né? Que ele é famoso dentro do mundo corporativo, né? Então, o Brasil, vou falar que ele está ainda um pouco gatinhando, né? O Brasil só veio ter segurança depois que teve algumas ocorrências. Botkeys. Por exemplo, não, o Botkeys ainda é novo, mas, por exemplo, o Brasil só foi ter uma legislação de bombeiro depois que pegou fogo no Andraus e no Joelma, né? A Botkeys, ela promoveu atualizações das normas. Por exemplo, uma curiosidade aqui, né? uma curiosidade para falar no que estão falando. Por que o corrimão tem que ser o final do corrimão, a entrada e a saída virado para a parede? Tem uma por quê? A pessoa poder acompanhar. Não. Para não ficar preso. Para não ficar preso, que foi o que aconteceu no incêndio do Andraus. Muitas pessoas ficaram presas com o braço, quebraram clavícula. Porque na hora que desce, a pessoa, se ele tem o corrimão aberto, ele fica com o braço preso no primeiro. Então tudo tem um porquê. Não tem 45 normas IT, né? A Instituição Técnica do Bombeiro, à toa. Elas têm com base em alguma ocorrência. Então, sempre quando tem uma ocorrência de grandes proporções, como a Botkeys, as normas passam por atualização. Eu esses dias assisti um programa, eu não lembro qual canal que era, mas é cultural isso, né? O Brasil trata essas coisas como despesa, né? O americano, eles tratam como investimento. Sim. Né? Essas normas de segurança para todo o resto do mundo é investimento e para a gente é como despesa. Mais uma despesa. Enquanto a gente não mudar a mentalidade e entender Sim. que isso faz parte do nosso... é um investimento para o patrimônio todo. O melhor exemplo acabar, da cultura hoje da segurança é quando vocês convocam os moradores para uma brigada de incêndio. Não tem participação de ninguém. Não tem. Agora, o que eu... eu sou uma pessoa que vou tentando criar soluções, né, como vocês aqui, né, criar soluções para os síndicos. Eu agora desenvolvi uma palestra que eu dou para os condôminos, os riscos que os condôminos geram para o condomínio. Então eu falo para o síndico, eu faço a palestra antes de você convocar eles para a brigada. Eu te garanto que vai mais gente. Ai, que legal. Por quê? Porque eu vou colocar ele em situações, eu vou fazer ele pensar, né? Outra sugestão, Brigada Mirim, usem as crianças para fomentar essa questão. Por quê? Você fala assim, você quer participar da Brigada Mirim? Só tem uma condição, seu pai tem que participar. Então são muito legal. situações que você... Porque assim, se você convocar sábado de manhã, solzão, o cara vai para a piscina, ele não vai... Imagina em Santos. E outra, contrate uma empresa que faça uma brigada de incêndio de verdade. De verdade, prática, aquela que estimule o cara. Porque se ele for numa brigada pífia,
né? A primeira que ele for, ele nunca mais vai. Eu já fui em brigada de 40 minutos. Isso não existe. A norma fala 3 horas de teoria e 1 de prática. Os caras fazem 30 minutos de teoria e 10 de prática. É uma coisa que, só pegando aqui, Walter, desculpa, eu vejo que essa cultura da mitigação de riscos e da análise de riscos, para mim ela é muito natural, porque o mercado de tecnologia tinha muito disso. Sim. Então, quando eu fiz certificação de PMI, COBIT e outras certificações, eu já tinha dentro do meu planejamento de projeto fazer a análise dos riscos, já ter o planejamento de mitigação de cada um deles, a contingência de cada um deles. Então, para mim, foi muito mais fácil trazer isso por conta do mercado que eu tinha como origem. Tá? Agora, não é uma questão cultural do país para outras profissões e principalmente para os condôminos. Eu estou batendo muito nessa tecla dos condôminos, porque eles precisam, como o Carlos falou, eles precisam ter ciência dos riscos que eles correm e a gente precisa transformar isso, também pegando o que o Gustavo falou, o entendimento de que isso não é despesa, é um investimento, sabe? E o investimento que você faz para evitar maiores despesas no futuro. Seja uma despesa... Seja uma despesa corretiva ou até uma despesa em virtude de um incidente grave. Eu vou até voltar no que o Walter comentou lá atrás. Quando vai para uma concorrência, ele pega pessoas, às vezes, que não tenham essa aptidão. Então, essa pessoa... Por que eu tenho facilidade de vender o meu negócio para esse tipo de profissional? Porque ele tem uma experiência que eu tive, ele entende a minha linguagem. Então, esse profissional que às vezes vocês vão para alguma concorrência, eles não entendem. É difícil colocar na cabeça deles o que eu faço. Eles acham que é vistoria, né? E aí, ele não tem essa cultura. Então, quando eu pego alguns síndicos profissionais que veio do mundo corporativo, ele entende em 5 minutos. Por quê? Porque ele passou por compliance, passou por certificações, procedimentos internos da companhia, independente da área. E ele sabe os riscos que ele está correndo também, né? Que nem eu trabalhei, quando eu trabalhava na área de gestão de riscos, eu era uma pessoa que tinha relacionamento com todas as áreas da empresa. Porque qualquer projeto que vai ser feito dentro da empresa gera risco. Nós temos que saber que o quê? Se precisa comprar alguma cobertura ou não, né? Seguro de crédito, eu já fui responsável pela maior seguro de crédito do Brasil. A maior apólice de prêmio. A gente pagava 6 milhões de reais só numa apólice. E eu falo assim, até em cima disso que o Mauro falou, o nosso grande problema, que eu levei para o condomínio, até na indicação do Gustavo, o monitoramento das caixas d'água. Eu já estou em 2, estou levando os 4 sinóticos, para mais um. Então a gente tem um monitoramento hoje, na verdade, se estiver acontecendo alguma coisa, a gente praticamente vai prever. Eu diria que com isso aqui a gente nunca vai ter falta d'água. Mas tem síndico que pensa que você fala assim, eu tenho o zelador, ele vê. Ele vai olhar. Só que vira e mexe tem falta d'água, então, como zelador. Né? Às vezes o zelador não está lá. A mesma coisa o próprio controle da manutenção, porque você tem tudo ali o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Agora há pouco mesmo eu recebi uma mensagem de um morador falando: tá aparecendo barata, tu falou que não tem barata em Santos, tá aparecendo barata aqui, será que na dedetização? Não, foi feito agora em setembro. Tá, mas a época do ano, tudo a situação. Então você, com o controle de manutenção, você sabe quando foi feito, quando não foi feito, como é que são as coisas. Mas quando eu levei o próprio controle das caixas, o próprio conselho, mas e o custo? Vai aumentar o condomínio, porque as pessoas elas não enxergam isso e muitas vezes nós pegamos, quando você entra numa implantação, às vezes nem tanto, mas quando você entra num condomínio que já vem de uma cultura, que o síndico que estava lá atrás queria agradar as pessoas para que as pessoas pagassem pouco. Eu peguei um condomínio assim, o condomínio era baixo, quando a gente pegou vários problemas, eu chamei o conselho e falei: estamos com vários problemas aqui de manutenções que não foram feitas para vocês pagarem o condomínio baixo. Quando você vai ajustar isso, trocou o síndico já está aumentando 15% no condomínio. Porque essas coisas não estão previstas na previsão orçamentária. Tomou pedalada, né? Então a gente tem que ir ajustando isso até para colocar essas coisas na previsão orçamentária. Deixa eu só pegar um gancho disso. Inclusive o Carlos sabe disso, porque a gente se conhece há bastante tempo.
Tá? E assim, no começo eu tinha muita dificuldade de conseguir passar esse conceito para conselho, para corpo diretivo, para condôminos, da importância da gente fazer esse tipo de trabalho com um profissional especializado. E vou te dizer que a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer um processo, e o meu discurso pro Carlos, que ele sempre me fala, pô, você não tem um condomínio aí pra gente fazer e tal, não sei o quê, uma conversa comercial, obviamente. Sim. Daí eu falava, Carlos, eu preciso estruturar minha empresa para que eu tenha condição de pagar o seu serviço logo de cara. Não é um serviço barato, não é, cara, é assim, como o nosso também tem os nossos custos e tudo mais, ele tem o dele, cada um sabe o valor que tem, e eu acho que o valor é assim, não é barato do ponto de vista, mas se justifica, entendeu? Então, e chegou num ponto em que eu estruturei a Ethos para que entrou um condomínio novo, a primeira pessoa que eu ligo é o Carlos. Carlos, vai para lá para fazer o manual de análise de riscos, tal, não sei o quê. Às vezes até antes, até antes da assembleia, tô indo para assembleia. Tô indo para uma assembleia, tal, não sei o quê, fica esperto que talvez feche, esse aqui talvez eu precise que você faça antes, porque é um condomínio XYZ com uma característica ruim. Quando eu já identifico alguns riscos, eu já até acelero ele para conseguir gerar esse documento antes para a gente. Então, virou um investimento que nós mesmos fazemos no cliente novo que a gente está recebendo para poder garantir o nosso trabalho lá na frente. Sim. Entendeu? Ou se de repente acontecer da gente não completar o mandato, como já aconteceu também, a gente pelo menos deixou um legado para que o pessoal saiba o que tem que fazer, como tem que fazer, o que tem que corrigir e trabalhar nessa questão da mitigação dos riscos, porque é aquela história. A visão do condômino são as coisas visuais, eles esquecem da parte interna do condomínio. E essa linguagem, quando ele vai para a assembleia, ele leva essa linguagem, ele fala assim, porque geralmente vocês recebem essa pergunta, qual a sua forma de administrar o condomínio, né? A minha forma é raio-x e planejar. Tanto que eu estou colocando nas minhas propostas o SIM lá do Sinaqua, justamente por conta disso já, e o próprio controle de manutenção. Pessoal, o diretor já fez assim, tá? A gente ficaria aqui mais um tempão conversando. Só para colocar que o diretor faz assim porque ele fica com preguiça de editar programa longo. Essa é a história, depois. Né? Mas hoje vai ser fácil, ele vai deixar rolar e só vai botar os inscritozinhos. Mais alguma coisa podemos... É só reforçar a necessidade do interesse do livro. Interesse não, a indicação para que o pessoal adquira o livro, não só para a questão de conhecimento, como também para a questão social. Eu acho isso muito importante, está aqui, deixa eu mostrar mais uma vez. E também para conhecimento. Tem para conhecimento e a questão social, acho que são dois motivos mais do que suficientes para as pessoas conhecerem, que ele não está preso só ao síndico. Um presente para as pessoas. E até para os moradores. Presentear conhecimento. E até para um morador. Você presentear as pessoas que moram em condomínio. Mas que fique claro que esses dois que vocês estão aqui são presente meu para vocês. Não, eu vi. Para vocês não dizerem que eu não dei nada de Natal para vocês. O que ele está querendo dizer para vocês é que vocês têm que adquirir também para presentear alguém. Exatamente. Fica tranquilo porque eu já pensei nisso. Nós vamos conversar depois do programa. Pessoal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Se inscrevam no nosso canal. Estou plagiando aqui o Gustavo. Estamos nas plataformas de podcast. Foi mais um programa interessante, trazendo novidades aqui, né? A gente fala de situações, e essa situação aqui da gestão de risco aqui que o Carlos trouxe para nós é super importante para todos os moradores e para a segurança das pessoas, né? A vida sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, até o próximo programa.